Bom dia, pessoal. Vamos para o nosso terceiro encontro, né, pessoal? Componente Arte, professor Alan. Vamos lá, pessoal, vamos que vamos. Conteúdo de hoje, pessoal, dando continuidade, a gente vai falar sobre Salvador Dalí, a arte dos sonhos. Alguém já ouviu falar em Salvador Dalí? Ele é uma figura muito importante, pessoal, no cenário da arte. Como ele mesmo se definiu no processo criativo dele, ele é um crítico paranoico, Ele é um artista do grupo de vanguarda, né? Uma figura excêntrica. Dalí possuía um estilo único, sendo ousado, um vanguardista e libertador. Dalí, pessoal, com essa fala aqui, ele era uma pessoa livre, uma pessoa única. Até para as pessoas do próprio movimento vanguarda, ele era tido como excêntrico demais, né? E na realidade não, pessoal. Ele era apenas uma pessoa única, assim como qualquer um de nós. Só que com a diferença dele que ele era uma pessoa criativa, assim como todos nós podemos ser criativos. É só a gente ver o nosso potencial e desenvolver aquele potencial. Então, através disso e também do processo dele ser uma pessoa que era crítica, isso acabava incomodando muita gente, pessoal. Então, quando você é uma pessoa crítica e sabe ter um poder de argumentação no que você está falando, você tem propriedade naquilo que fala, não fala por falar, você acaba se tornando uma pessoa mal interpretada. Embora seja conhecido mais por suas obras plásticas, Dalí foi um artista multifacetado. Teve participação em trabalhos nas áreas do cinema, da literatura, da escultura, da ilustração e da fotografia. Era uma pessoa única, pessoal. Tanto que Salvador Dalí e o surrealismo, chamado muitas vezes de o mestre à arte surrealista. Salvador Dalí chegou a afirmar que seus quadros eram fotografias de sonhos pintados à mão. Essa afirmativa se dá, pessoal, através de lembranças, né, pessoal? Isso aqui, lembranças de sonho, né? Ele lembra e pinta, faz a pintura, né? Principais características do estilo artístico de Dalí. Só lembrando, pessoal, tem 8 fatos dele, bem interessante também. Ele era um aristocrata. Dalí era um aristocrata, pessoal. Vocês sabem o que é aristocrata? É uma pessoa nobre, uma pessoa que tem título. A mãe dele, ela era marquês, ela. E através da mãe dele e desse título dela, ele também usufruía isso, né? Mas uma coisa não quer dizer outra, pessoal. Ele nunca usou isso para se influenciar no meio das pessoas, entendeu? Ele sempre foi o tipo de pessoa que ele é, por ser ele, né? Uma pessoa única. E sempre batalhou para conquistar os seus feitos, né? Ele foi um autor também de uma marca de pirulito. Como essa marca ela estava se preparando para entrar no mercado internacional, eles renovaram. E através disso ele chamou o artista, né, que era famoso, para criar um rótulo que chamasse a atenção. E o Dalí, ele fez esse desenho, pessoal. Ele fez o logotipo. E o logotipo não mudou desde 1969. É um pirulito, tá? Eu não trouxe ele aqui, mas é um fato interessante. Dalí também, pessoal, lançou um livro de receita também. Lá ele publicou jantares de gala luxuosas e edição de fotografias coloridas e desenhos. Em 12 sessões, entre as quais o canibalismo de outono e o ativismo daxonucleico. Dalí e sua esposa insultaram o público com uma boneca. Isso foi um outro fato também. Em 1934, foi realizada uma homenagem ao artista na boate Herdhut, em Nova York. E Dalí veio com um traje de gala cujo traje ele mesmo inventou. Com um enorme chapéu havia uma boneca, uma criança comida por formigas. Bem chocante, né? A imprensa anunciou que se trata de uma alusão ao filho falecido do famoso piloto Charles Lindbergh. O bebê foi sequestrado como resgate e morto em 1932. Em setembro de 1934, a polícia prendeu o suposto autor do crime, de medo que a tragédia estava novamente na boca de todos. Quer dizer que as pessoas iam comentar, né, sobre a situação de novo. O escândalo estourou tão alto que Dalí, que negou a ligação à imagem de sua esposa com esta história, teve que se desculpar. Ele
pediu desculpa, pessoal, pela situação, que foi relembrada um fato que foi bem aterrorizante, né? Dali se considerava a reencarnação do seu irmão falecido também. Ele foi atormentado muitos anos, acreditando que era visto apenas como um substituto para o falecido. E sobre isso, em seu discurso na École em Paris, em 61, quero provar a mim mesmo que não sou um irmão morto, mas um irmão vivo. A mente da gente, né, pessoal? Ela é algo completamente interessante e também completamente complexo, porque ao mesmo tempo que ele era uma pessoa fantástica, ao mesmo tempo também ele era uma pessoa que era atormentada também por situações que também aconteceram na vida dele, né? Que no caso esse é um fato que infelizmente vai marcar a vida para o resto da vida, né? Que é uma perca. Então isso vai atormentar ele todo o tempo. Outro fato também, ele foi expulso do movimento surrealista. Teve o manifesto, né, que foi falado na aula passada, de André Breton, em 29, o manifesto surrealista. 5 anos depois, Breton tentou banir dali do movimento político e comercial, pelo que deu ao artista o apelido, um anagrama de seu nome e sobrenome, A Vida d'Arros. Ganância por dólares, o título, né? Em 39, dali finalmente rompeu com Breton e seus associados, mas não abandonou o surrealismo como método artístico e se tornou o representante mais famoso desse movimento. Então, pessoal, ele era tão único que o próprio movimento o baniu ele. Daí você vê como é que é a pessoa quando ela se comporta unicamente. Tem as coisas boas, né? E tem as coisas ruins. A coisa ruim é que com essa inovação, às vezes a gente acaba trazendo situações muito complexas, né? Que é essa história lá da boneca que acabou trazendo uma imagem com uma repercussão muito pesada, né? E isso é o preço pela sua individualidade, né? E bom também porque essa individualidade dele é algo único, pessoal. Tanto que até o próprio movimento achou ele bizarro. E na realidade ele não era bizarro, era único. Tanto que ele não abandonou o movimento, e sim o movimento abandonou ele. E graças a ele não ter abandonado o movimento, ele seguiu e hoje segue na história, né, pessoal? É algo que vai ser sempre lembrado e sempre contado. Ele também montou um museu em homenagem e viveu nele. Para ver só, né? Algo muito interessante também. E ele está enterrado no museu, tá, pessoal? O corpo dele foi embalsamado também, tá? E se encontra lá. E as principais características do estilo artístico dele é a presença de elementos psicológicos em sua obra de arte. Lembra, Freud, esse período foi bastante importante. Sua obra foi muito diversificada, além das pinturas, a escultura. E escultura trabalhou também com fotografia, cinema e ilustrações e literatura. Presença principalmente em suas pinturas de aspecto oníricos, ligada à natureza dos sonhos. Imagens consideradas bizarras, totalmente diferenciadas também as imagens. E recebeu influência de artistas do classicismo. Para ver só, a história, pessoal, ela vai e volta. Só que quando ela volta sempre com algo novo. Como nesse período era período de rompimento, de fazer coisas novas, mas apesar de fazer essas coisas novas, sempre trazia referência do que já foi produzido. Então, o que é novo, pessoal, realmente ele não é 100% novo. Ele sempre vem com alguma referência de algo que já aconteceu lá atrás, mas sempre contando com um olhar diferenciado do que está acontecendo atualmente. As obras marcadas por grande qualidade plástica. Dali criou também poemas surrealistas também. Não trouxe esse fragmento aqui, pessoal. A gente focou mais aqui nessa parte também e dos fatos também. Interessante falar sobre ele. Principais obras, trouxe 2. Ele é considerado um dos grandes artistas do século XX. As obras plásticas dele são repletas de imagens oníricas e bizarras, que são 2, pessoal. Metamorfose de Narciso, é bem impactante, né, a obra.
e o Enigma Sem Fim, de 1928. E agora a gente vai falar da nossa segunda atividade, tá, pessoal? Bora lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre a atividade. Aqui é o texto, né? Vocês vão ler o texto. Conforme a leitura do texto e a explicação, né, vocês vão responder a segunda atividade do terceiro bimestre. Aqui a atividade. A primeira questão, vocês vão analisar a alternativa. Muito cuidado com ela, porque vocês vão marcar a errada, pessoal. Então, muito cuidado, tá? Vocês vão ler as 4 alternativas. Conforme toda a leitura e a explicação, vocês vão responder a errada. Vão marcar a errada, tá? Apenas uma. A segunda questão, vocês vão marcar a correta sobre as principais características do estilo artístico de Dalí. Apenas uma também, pessoal, vocês vão marcar, tá? E a terceira, vocês vão completar. Isso aqui é um fragmento do texto, tá? Vocês vão fazer a leitura e de acordo com o que vocês achar no texto, esse fragmento vocês vão completar. Só uma também, tá, pessoal? Todas as 3 alternativas é só para marcar uma, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, eu estou aqui no grupo e também no PV, tá, pessoal? Pode chamar aqui, ó, o número também, pode entrar em contato, tá? Pelo Zap, pessoal. Principalmente o contato é no Zap, tá? É mais fácil, é mais dinâmico. E a gente se encontra por lá, tá? Até lá no grupo.